Olá, bom dia, Rui, tudo bem? Bom dia, Sandro Tadeu, bom dia, Tânia Maria, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã, da RBA Litoral. Uma honra estar aqui com vocês. Muito bom dia, seja bem-vindo. Rui, obrigado por você estar comparecendo ao nosso programa hoje para falar de um assunto tão importante, que é essa luta contra o fechamento do restaurante Bom Prato no centro de São Vicente. O Rui, que é advogado, ele entrou com uma representação no Ministério Público de São Paulo, né, para contestar essa decisão administrativa tomada pela Prefeitura de São Vicente e também pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social. Rui, queria que você falasse um pouco dessa ação, o que você apresentou nela e se o Ministério Público já tomou algum posicionamento em relação ao teu pedido. Bom, primeiramente, eu gostaria de citar aqui uma frase, uma expressão usada muito pelo padre Júlio Lancelotti, que é a aporofobia, que é a aversão, o ódio, o desprezo às pessoas pobres, às pessoas necessitadas. E o que nos parece com essa atitude da Prefeitura de São Vicente é que foi tomada nesses moldes essa decisão. Uma decisão nefasta, uma decisão que nós temos até dificuldades para nomeá-la, porque de tão perversa que foi. O Bom Prato, da Rua Ipiranga, ele servia, em média, 1.800 refeições por dia. Ele não distribuía marmita, ele servia refeições. Esse fato de servir refeição, isso daí é dignidade. A pessoa entrava ao preço de R$1, ao preço de 50 centavos de café da manhã, sentava na mesa, comia, depois, se pudesse, voltava à noite, jantava, e assim, pessoas precisadas, necessitadas, moradores de rua, mas também empregados, funcionários do comércio, com salários modestos, aposentados, pessoas que vinham da área continental para procurar emprego e conseguiam almoçar a R$1, porque se já vem procurar emprego, às vezes nem dinheiro da condução tinham. Usavam. Pessoas do entorno ali, do Catiapuã, da Catarina, usavam. Aposentados idosos que moravam sozinhos, muitas pessoas se usavam. Mas o prefeito Caamado, numa entrevista que ele deu, uma live que ele fez, um discurso de 5 minutos, ele nem foi claro, mas ele não deixou claro o porquê da situação de fechar o Bom Prato, mas ele deixou claro que foi um atendimento à demanda de vereadores, comerciantes, o próprio presidente da Associação Comercial de São Vicente. Isso ele disse da própria boca. E a questão, por exemplo, que nos levou a entrar com a representação contra ele, porque nós entendemos que esse ato dele foi um ato improbo, porque ornado de falta de legitimidade, de falta de finalidade, entre outras coisas, é um ato que é um ataque, como eu já falei, aos direitos humanos, essenciais de um segmento de várias pessoas, centenas de pessoas, que é se alimentar. Nós entramos e ele, no curso de 5 minutos dele, disse que era muito complexo o problema, muito complexo, mas a complexidade que ele quis dizer, e que ele falou nas entrelinhas, é o povo que perambula por ali, é o povo que enfeia a cidade, é o povo que fica pedindo dinheiro para poder comer, é esse povo que cheira mal. Mas o Bom Prato não tem culpa disso. O Bom Prato, ele serve as refeições. A situação dele é afastar. A decisão dele se fundou em afastar esse povo de lá para acabar com o enfiamento, para atender a demanda, higienismo urbano, higienismo social. Sim, Rui, antes de eu perguntar para você, eu acho que o seu áudio está um pouquinho baixo. Vamos experimentar você sem o microfone? Seu microfone não, sem o fone de ouvido. Melhorou, Tairo? Tá... Melhorou? Melhorou, ficou um pouquinho mais alto, tá? Tá mais alto. Tá ótimo. Então vamos lá, vamos continuar, que o assunto, a pauta é super importante e urgente, né? Que bom que você abraçou essa causa
né? Aí tem até uma mensagem aqui da Gabriela Ortega, nossa amiga, está acompanhando, e ela fala: bom dia, Rui, um prazer te ouvir e aprender com você como travar essa luta jurídica contra esse sistema tão cruel. Está te parabenizando pela sua atuação. E, Rui, a prefeitura aí está provando que está na contramão, como você falou, né, sobre a aporofobia. Em vez de colocar mais equipamentos, ela vai subtraindo. Então, quer dizer, totalmente desfavorecendo as pessoas que mais precisam. Qual está sendo a resposta da prefeitura? A gente sabe que ela tomou essa atitude, mas está tendo aí uma pressão. Tem algum interlocutor, né, da prefeitura falando com você ou falando com o pessoal do movimento? Bom, o governo do prefeito Caio Amado, eu posso dizer isso porque eu tenho muitos enfrentamentos contra ele nessa questão em várias questões para a cidade, mas particularmente nesse caso do Bom Prato, é o seguinte: eles alegaram que eles transferiram o Bom Prato da Rua Ipiranga para o México 70. Então, deixa eu tentar resumir essa situação, essa alegação deles. É lógico, é inegável que o México 70 é uma comunidade precisada e necessitada. Ninguém duvida disso. Assim como outras comunidades de São Vicente, como a Cacheta, como Sambaiatuba, como a Fazendinha, na área continental, como a Vila Nova Mariana, enfim, Quarentenário, muitos lugares que precisam de um Bom Prato. Quarentenário tem o seu Bom Prato. Mas a questão é que não houve essa mudança de endereço. Porque o produto que está sendo servido no Bom Prato, no México 70, é um outro produto. Praticamente, nesse momento, é uma distribuição de 300 marmitas, que só daqui a 120 dias eles teriam um restaurante ali montado nos moldes do Bom Prato ali da Rua Ipiranga, mas hoje não. Então, de 1.800 refeições que pessoas se alimentavam, eles tiraram 1.500 refeições da boca dessas pessoas e estão servindo 300 no México 70. Muito bem. O Caio Amado, o prefeito, o senhor Caio Amado, ele também deixou de informar a população sobre pormenores dessa situação. Por exemplo, o contrato que estava chegando ao final, ele não fez nenhuma pesquisa, ele não ouviu ninguém, ele não ouviu o conselho respectivo da cidade que trata do assunto, ele não ouviu a Câmara. Os vereadores, nós estivemos na quinta-feira fazendo um manifesto, e todos eles tiraram para fora, os 15 vereadores, dizendo que não sabiam de nada. Embora nas redes oficiais deles, nas redes sociais deles, a gente vê que eles comemoraram, bateram palma, tudo politicagem. Mas a questão é que eles disseram que não sabiam de nada. Então, o Caio Amado tomou essa decisão sem ouvir ninguém. Existe uma frente parlamentar, conduzida por uma deputada da região, muito boa a iniciativa dela, que teve uma reunião na segunda-feira passada com o Caio Amado. Nessa reunião, segundo me disse a pessoa que esteve presente, ele bateu o pé e disse que não iria rever a decisão. Estão tentando falar, estão em tratativas com o secretário para ver se reabre, resolve, não ali na Rua Ipiranga, mas em algum outro lugar. Mas a nossa questão é o problema enfrentado pelas pessoas do centro e do entorno que se alimentavam disso e não tem mais com o que se alimentar. Isso não tem nem como nomear isso. Às vezes, com todo respeito, eu até vontade de usar uma palavra de baixo calão, porque o desrespeito ao ser humano é muito grande. Ô, Rui, eu queria que você falasse, se aprofundasse um pouco mais sobre essa conversa, esse diálogo que vocês tiveram com os vereadores na última quinta-feira, na sessão. Porque a Câmara de São Vicente, eu sei que você é uma pessoa que acompanha bem a política da cidade, historicamente ela tem um grande número, né, de comerciantes, enfim, isso de uma certa forma acaba atrapalhando também esse diálogo, né? E como você bem disse, né, e até mesmo a justificativa apresentada pelo prefeito era que a transferência do Bom Prato era um pedido dos comerciantes ali da região central da cidade. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu vou descrever, Sandro, o que nós fizemos na quinta-feira passada. Na quinta-feira nós convocamos uma manifestação e uma ida à Câmara. Eu falo nós,
É um movimento feito por várias instituições de direitos humanos, várias instituições, alguns partidos políticos progressistas, pessoas da sociedade civil, cidadãos, compareceram ali, nós comparecemos, assim, menos a OAB de São Vicente, tá? Compareceram ali a Câmara de São Vicente, e nós sabemos que a Assembleia, a sessão começa às 2 horas da tarde. Deu 2, deu 2h30, deu 3, deu 3h30 e não começava. Eles não queriam sair para ficar frente a frente com o pessoal que estava se manifestando. Manifestação legítima, manifestação, apesar de fazer um barulho, apesar da entrega simbólica de marmitas vazias aos vereadores, era pacífica. Inclusive, aconteceu uma coisa desagradável, mas foge do contexto aqui, um ato machista por parte de um vereador que disse que as mulheres ali, as mulheres todas, devem lavar louça, ao invés de estarem ali protestando, se manifestando. Muito bem. Teve esse problema também. Eles chegaram por volta de 3h30 passado e nos receberam uma comissão de 12 pessoas. Nós fomos até o chamado plenarinho, onde eles estavam lá. Aí cada um de nós disse a sua demanda. Falaram que é um absurdo. Isso que eu estou falando aqui, de uma outra forma, cada um disse a sua resignação e que isso precisa ser mudado. Primeira coisa que eles falaram: olha, nós não estávamos sabendo de nada. Desculpa, mas uma inverdade, porque muitos deles, pelas redes sociais, a gente viu que aplaudiram, ovacionaram. Eu falaram: nós não estamos sabendo de nada, mas olha, nós temos que... Não sei o quê, porque eu sou contra. Falaram todos que eram contra. Todos. Olha só a incoerência. E ficou encaminhado que ia ter uma comissão deles, uma comissão composta pela gente, mista, para falar com o prefeito Camargo e tentar que ele revisse a sua decisão. Porém, foi o encaminhamento que nós tivemos. E já foi feito um pedido de esclarecimento para a prefeitura, mas nós sabemos que a prefeitura não vai... Não é ser pessimista, mas é porque nós conhecemos. Já disse que não tem jeito de reabrir o Bom Prato ali. Então, nós pedimos que, pelo menos, nos limites do centro, ou na Capitão Moraguiar, ou ali em algum outro lugar, mas no centro, que atendia esse povo que se alimentava, que voltasse a abrir ali, desse um jeito, mas que abrisse e voltasse o produto as refeições a serem servidas. A ideia é ampliar esse serviço tão importante que muitas pessoas dependem, né? Não tirar. E agora também você está revelando aí que muitos vereadores falaram que não sabiam da história do Bom Prato, que tinha sido, né, tinha encerrado a atividade, que ele ia ser transferido. Isso também é uma vergonha, né? Porque estão ali representantes da cidade, esse é um assunto que já vem tomando conta aí há muito tempo, e a gente mesmo já trouxe aqui até a Nália, o pessoal da comunidade, para poder estar falando desse... É um grande problema para a cidade e para as pessoas que precisam. Agora, Rui, como é que vão ser aí os próximos passos? À espera de uma resposta, né? E como é que vai ser? Como é que vão ser aí os próximos passos de mobilização? Porque tem que ir até o final, né? Veja, o povo está mobilizado, a sociedade civil está mobilizada. Hoje vai ter um ato. Hoje, dia 30, vai ter um ato às 4 horas da tarde, em frente à Prefeitura de São Vicente. Está sendo bastante mobilizado a sociedade para que esteja ali e faça um ato público, pacífico, democrático, republicano, mas incisivo, duro contra essa decisão do prefeito Camargo. A representação que nós fizemos, interessante que eu fiz a representação e uma outra pessoa, uma cidadã, uma mulher, advogada aposentada, fez a mesma representação nos mesmos moldes, no mesmo tal, e juntou num procedimento só. A prefeitura recebeu, o promotor recebeu, está na mão do promotor da CAL, né? Ele recebeu, e agora ele já deve ter, essa altura, pedido para a prefeitura esclarecimentos. Né? Vamos ver aquela velha lenda que está dizendo. Nós estamos preparados para ir até o final nesse enfrentamento do Ministério Público, porque ali, como eu disse no começo,
não tenho dúvidas que houve improbidade, houve afronta ao interesse público, ao interesse social de pessoas, para privilegiar o segmento. Todo o respeito nós temos aos comerciantes, ao comércio de São Vicente, mas não é assim que se resolve o problema. A prefeitura está jogando nas costas do Bom Prato aquela situação da Rua Ipiranga, daquelas pessoas que se perambulam lá por falta de qualquer coisa, ócio, emprego, falta de... A prefeitura já faz 2 anos, está caminhando para 2 anos e meio a gestão atual, e nada fizeram para que esse povo fosse encaminhado para aparelhos sociais, para aparelhos que pudessem mudar a vida deles. Então, simplesmente empurrar isso aí para longe, jogar essa sujeira para debaixo do tapete, que eles consideram uma sujeira, é uma decisão, uma postura vil, é uma postura desumana. Então, aqui eu queria mandar um abraço para a doutora Gabriela, para a Patrícia, para a Nádia, que deve estar nos acompanhando, também para a Fabiana, né, minha colega. E é isso, a gente chega a ficar empolgado porque a gente está muito chocado com isso. É isso. Rui, e assim, só para efeitos de comparação, né, porque assim, a gente pega Santos, que tem índices socioeconômicos melhores, né, índices de proteção da população maior, e Santos tem 4 restaurantes Bom Prato, né, 2 na Zona Noroeste, 1 na Vila Nova, na região central, e 1 na região dos Morros, né? E aqui em Santos, eu ia te perguntar o seguinte, aqui um ex-prefeito da cidade batizou sempre as pessoas que são contrárias, que contestam as decisões da prefeitura, como a turma do não, dizendo que sempre quer tumultuar, enfim. Como é que está sendo essa narrativa aí em São Vicente? Porque a impressão que eu tenho é que dá a impressão que esse movimento quer jogar, enfim, quer passar a ideia que vocês são contrários, né, a essa transferência, que a população ali do México 70 não deva ser contemplada com isso, e não é, né? Não é bem isso, né? Isso está muito claro que a gente tem que batalhar para a expansão desse serviço que é essencial. Queria saber como é que está sendo essa narrativa aí na cidade, como é que vocês têm se deparado com isso? De fato, eu ainda não fui confrontado sobre isso, particularmente, o Rui Eliseu aqui, eu não fui confrontado sobre isso, mas eu tenho notícia de que a prefeitura e os interessados no fechamento, que foram a favor, estão tentando jogar de uma maneira bem sórdida de que nós somos contra o México 70 receber um aparelho social. Eu disse desde o início, somos a favor que não só o México 70, mas todas as comunidades tenham um serviço de Bom Prato volante que possa ali abastecer quem tem fome. Nós não temos dúvida disso. Mas a questão que fizeram de querer fechar o Bom Prato para afastar a feiura, que ele acha que fechando o Bom Prato vai ficar bonita a cidade. Não, a pessoa continua lá e continua numa situação ainda pior, por conta que acabou a situação que os alimentar, vai até um problema maior. Ele não prestou atenção nisso antes da decisão, e ele quis, foi um argumento para tentar legitimar, dizendo que reabriu, fechou aqui, mas estou reabrindo 70 que o pessoal é carente. Não, eu já expliquei que é um outro produto lá. Nós não somos contra. Eles estão tentando usar, que nós até colocar os moradores do México 70, como se os moradores do México 70 fossem desorientados, para achar que, não. Os moradores do México 70 estão na deles. Estão usando as 300 marmitas. Quem consegue chegar e comer chegar primeiro, porque tem muito mais gente lá do que 300 que precisa de alimentos. Mas vem para cá, lógico que eu vou comer, lógico que eu sei. O México 70 não tem nada a ver com isso. Né? É dessa forma que nós estamos vendo a situação. Tá bom, Rui. Então, vamos reforçar o convite para o pessoal hoje que também está comparecendo ao ato que vai ser realizado hoje. Queria agradecer aí sua participação. A gente está acompanhando bastante essa questão bem desumana, a gente pode chamar assim, né? Porque está aí privando muitas pessoas, né? Muita gente que contava com esse serviço, com esse alimento aí dado pelo Estado,
e agora não pode contar mais. Então, vamos reforçar o convite para o ato de hoje? Então, todos os moradores de São Vicente, cidadãos que são contra o fechamento, foram contra o fechamento desumano do Bom Prato, que estejam hoje, às 16h, em frente à prefeitura, em frente ao shopping ali, que nós vamos fazer essa manifestação. E agradeço a todos os segmentos. São Vicente é uma cidade carente. Das 9 cidades, apesar de ser a mais antiga, a que teria que ter a vocação turística, a vocação histórica, é que é a mais decadente, a mais pobre, infelizmente, por conta da falta de um olhar pelo ser humano, de um cuidado pela população mais pobre, por conta dos gestores, dos últimos gestores. Então, eu costumo dizer que sempre quando cai o pão em São Vicente, cai com manteiga para baixo, porque esse é um exemplo, a questão do Bom Prato. Então, eu agradeço muito, Tânia, agradeço a oportunidade ao Sandro, agradeço a todos os ouvintes da manhã RBA Jornal Litoral, estamos ouvindo, e estaremos lá hoje às 16h. Tá bom, então, Rui, queria agradecer sua participação aqui, um ótimo dia, tá? Sucesso aí nessa luta tão importante para muita gente. E até uma próxima oportunidade. Bom dia. Tchau, Rui, até uma próxima. Bom, assim, já a gente vai encerrando o nosso Manhã RBA Litoral, desta quinta-feira, 30 de março, penúltimo dia do mês. Amanhã a gente está de volta e agradeço aos internautas que interagiram aí com a gente, têm nos acompanhado. Dá um like na nossa página, curtam, que isso aí é muito importante para a gente continuar junto aqui diariamente. Então, até amanhã. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Tchau, até amanhã. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.